Ministro Luiz Roberto Barroso, levantamentos internacionais apontam declínio da democracia nos últimos anos no mundo com o avanço de governos autoritários. Na avaliação do senhor, a democracia está sob ataque no mundo e por quê? Acho que é indiscutível que a democracia vive um processo de erosão em diferentes partes do mundo, num quadro que os autores têm referido como recessão democrática, democracias iliberais, constitucionalismo abusivo, há muitos nomes que procuram identificar esse processo. Eu acho que há muitas razões para isso. Acho que há razões internas da democracia de não ter conseguido ainda superar de maneira relevante as situações de pobreza extrema no mundo e nos países, as situações de desigualdades injustas. Há também um fenômeno mais recente das últimas décadas mundiais, que foi a formação de um movimento histórico que eu diria populista, extremista e autoritário que varreu o mundo. O populismo pode ser de esquerda ou de direita. Você tem experiências Perón na Argentina, Morales na Bolívia, Correa no Equador, são experiências de esquerda, populismos de esquerda, Duterte nas Filipinas, Viktor Orbán na Hungria, Erdogan na Turquia. Os populismos podem ser de um lado ou de outro, mas nesse momento há uma onda de populismo de extrema direita que tem como estratégia um pouco uma divisão da sociedade em nós e eles. Nós, o povo puro e conservador e honesto, e eles, as elites cosmopolitas, corruptas e progressistas. É uma divisão equivocada da sociedade. Primeiro porque o povo não é homogêneo, o povo é plural, e as elites também têm elites que a gente deve combater e tem elites que qualquer país precisa. Portanto, há uma onda mundial, sim, com causas políticas. Os sistemas eleitorais já não dão mais voz e relevância para a cidadania. A democracia vai precisar se reinventar em algumas das suas expressões. Há causas sociais de desemprego, de estagnação social, e há causas que são identificadas como causas culturais e identitárias. Pessoas que não se identificaram com o avanço de determinadas bandeiras consideradas progressistas, como defesa dos direitos humanos, igualdade das mulheres, ações afirmativas para os negros, reconhecimento de direitos para os gays, preocupações ambientalistas. Na verdade, é preciso convencer as pessoas em geral que essas não são causas progressistas, essas são as causas da humanidade, as causas da igualdade entre as pessoas, da emancipação das pessoas. Portanto, há muitos fenômenos simultâneos ocorrendo no mundo, tudo potencializado pelo avanço da internet, das mídias sociais, que, do mesmo passo que facilitam o acesso ao conhecimento e à informação, também permitem a disseminação do ódio, das mentiras, das teorias conspiratórias. De modo que o mundo vive um momento complexo, como são todas as fases na história da humanidade. A gente sempre acha que a fase que a gente está vivendo é a mais complexa, mas depois colocada em perspectiva, o mundo está caminhando como deve caminhar e a gente deve ter a percepção de que a história não é linear, mas está indo para o lado certo. E o Brasil, ministro? Esses levantamentos também apontam que o Brasil é um país onde houve um maior declínio da democracia, um enfraquecimento. Na avaliação do senhor, a democracia brasileira também tem sido atacada nesses últimos anos? Ela estaria em risco? Não, eu acho que em risco não. Felizmente, o Brasil, nesses 33 anos de Constituição de 1988, conseguiu criar instituições que ainda estão em fase de amadurecimento, mas já são suficientemente sólidas, e acho que nós temos uma sociedade que já tem uma cultura democrática de não aceitar mais aventuras autoritárias. Que há algumas manifestações que remetem a tempos autoritários, é fato. Basta olhar a realidade brasileira, de muitas vezes
discursos contra as instituições, ou contra o Congresso, ou contra o Supremo, contra a imprensa. E, portanto, aqui e ali existem turbulências, mas não são suficientes, na minha visão, para derrubar o avião. Felizmente. A gente tem hoje, ministro, uma ameaça à democracia diferente do que existia há algumas décadas, né? Naquela época, invasões, golpes, etc. Hoje, esses ataques acontecem pela via de dentro, né? Não raro de pessoas eleitas, quer dizer, os ataques à democracia do próprio eleito. O senhor concorda com essa análise, que essa mudança de risco da democracia hoje vem de dentro, e não apenas essa coisa de ataque e tal? E como é que o senhor acha que a sociedade brasileira pode criar anticorpos contra esses rompantes autoritários? Eu acho que nós agregamos uma nova forma de erosão democrática sem propriamente termos eliminado as anteriores. Portanto, ainda existem golpes de Estado e golpes militares pelo mundo afora, na Tailândia, em Mianmar, mas é verdade que mais comumente nos últimos tempos a erosão democrática não vem de golpes de ruptura liderada por chefes militares, mas sim de uma erosão progressiva trazida por presidentes ou primeiros ministros eleitos pelo voto popular. Nesses exemplos todos que eu dei anteriormente, ocorreu isso, Hungria, Polônia, Turquia, todos esses são Venezuela, todos esses são casos de presidentes que se elegeram pelo voto popular e depois, tijolo por tijolo, paulatinamente vão desconstruindo os pilares da democracia, concentrando poder, facilitando reeleições, se perpetuando no poder, foi o que aconteceu Chávez na Venezuela, Ortega na Nicarágua, foram esses os processos. Esvaziamento da sociedade civil, demonização da imprensa, persecução a líderes de oposição, como acontece na Rússia, ataques às Supremas Cortes ou Cortes Constitucionais, como acontece em quase todo o mundo, porque o papel de uma Corte Constitucional, de uma Suprema Corte, é interpretar a Constituição. O papel da Constituição é limitar o poder. Portanto, o papel de um tribunal é dar limites ao poder. E sempre existe uma certa tensão entre quem exerce o poder político majoritário e quem tem o papel de limitar esse poder em nome da Constituição. Nas democracias, essas tensões são absorvidas institucionalmente, civilizadamente. Mas é fato, na sua observação inicial, que em muitas partes do mundo a democracia vem sendo atacada por dentro. Por dentro no sentido de que por líderes eleitos. Porque, como eu disse, a democracia ela abre espaço para os populismos autoritários por insuficiências suas em atender às demandas sociais também. Quer dizer, uma Constituição, sobretudo em um país em desenvolvimento, ela contém muitas promessas para o futuro. Algumas são realizadas e outras não são realizadas. Há no mundo e no Brasil os que são frustrados pelas promessas não realizadas e há os que são frustrados pelas promessas realizadas, como foi a ascensão de mulheres, de negros, de gays, proteção de indígenas, liberdade ampla de expressão. Também tem gente que não gosta disso. Que coisa, né? Olhando a nossa realidade, ministro, quais são os pilares que sustentam a democracia brasileira? Olha, em teoria constitucional, a ideia de democracia, ela pressupõe, uma democracia constitucional pressupõe soberania popular, ou seja, a participação popular mediante eleições livres, esse é o primeiro capítulo. E, portanto, o direito de as maiorias governarem, isso é o que a gente chama de democracia, eleições livres e governo da maioria. O constitucional significa Estado de Direito, ou seja, há regras que todos têm que respeitar, inclusive os governantes, e proteção dos direitos fundamentais. Quem perde no processo político não perde os seus direitos fundamentais. Portanto, a maioria tem o direito de governar, mas tem que respeitar os direitos fundamentais. Portanto, democracia, na minha visão, é governo da maioria com respeito
ao Estado de Direito e aos direitos fundamentais. Portanto, decompondo isso no Brasil, eu acho que o governo da maioria se realiza, nós temos eleições periódicas livres, seguras e íntegras. Portanto, acho que esse momento do voto ocorre no Brasil. O Estado de Direito, eu acho que ele vive vicissitudes, muitas vezes com o aparelhamento do Estado e com uma certa apropriação política de instituições que deveriam ser árbitros neutros na sociedade, Receita Federal, Polícia Federal. E quanto aos direitos fundamentais, eu acho que nós deixamos de avançar em algumas áreas, um pouco por conta da pandemia, que impactou a realidade social de todos os países, um pouco por decisões políticas controvertidas, como, por exemplo, a não preservação ambiental suficiente. O que está acontecendo na Amazônia faz mal para o Brasil perante o mundo, a não demarcação de terras indígenas, onde isso seja legítimo, onde haja uma reivindicação legítima. Ninguém defende picaretagem, a gente defende o direito legítimo de comunidades que mantiveram uma reivindicação histórica sobre determinada área. Portanto, eu acho que matéria ambiental e demarcação de terras indígenas, por exemplo, que são direitos fundamentais, nós estacionamos ou tivemos retrocessos. Em outras áreas, como mulheres, ações afirmativas, não é que não haja problemas aqui e ali, mas nós alcançamos um patamar de onde já é difícil retroagir de maneira significativa, mesmo quando haja discursos menos felizes. Ministro, eu vou juntar duas perguntas em uma, porque justamente o tema são as eleições. As urnas eletrônicas passaram a ser atacadas incrivelmente nesses últimos anos. Eu queria saber do senhor se elas são seguras e como é que o senhor avalia esses ataques sofridos pelo sistema eleitoral brasileiro sem provas, inclusive vindo do presidente. E aí a questão das fake news. O senhor teve no TSE até ontem, né, se eu não me engano, e como é que a eleição está se preparando para combater as fake news? Okay. De fato, quem preside o Tribunal Superior Eleitoral atualmente é o ministro Luiz Edson Fachin, com grande competência, e é ele que fala pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa promissória eu já descontei. Mas, falando um pouco sobre a minha experiência no Tribunal Superior Eleitoral, nós, de fato, enfrentamos uma campanha diária contra as urnas eletrônicas com alegações de fraude, sem nenhuma prova, sem nenhum fundamento. As urnas eletrônicas estão aí desde 1996, nunca se documentou um caso de fraude. A volta, porque a emenda constitucional falava em voto impresso, que ficaria armazenado numa embalagem separada e tal, mas não era um voto impresso para uma eventual conferência, se houvesse uma diferença muito pequena, assim, de 1% entre candidatos. O discurso era de contagem pública manual. Basta olhar as declarações dos autores da proposta e do próprio presidente da República. Então, voltar à contagem pública manual com 150 milhões de votos era reabrir o caminho para a fraude, que sempre ocorrera no Brasil. Sem mencionar que você ia ter que transportar essas urnas num país em que se rouba carga. Você ia ter que armazenar essas urnas num país em que, tradicionalmente, quando elas reapareciam com mais votos do que eleitores, ou as urnas desapareciam. E aquelas contagens manuais, os mais antigos lembrarão, cheio de mãos, tinha mesário que comia voto, enfim, voltar a isso era realmente um retrocesso muito grande, com risco de fraude e temores de intenções ocultas por trás dessa proposta que era apoiada não pelos democratas, mesmo pelos extremistas. Portanto, o papel que o Tribunal Superior Eleitoral desempenhou foi, de exigir a prova de fraude. Não apareceu, não tinha nada, era um discurso vazio. Segundo, convidado 3 vezes, fui ao Congresso, conversei com os parlamentares, expus as razões publicamente, à luz do dia. Quando recebi a audiência marcada na agenda, não faço nada escondido.
E aí nós apresentamos as razões pelas quais os parlamentares se convenceram de que não era bom voltar ao sistema anterior. Lembrando que eles se elegeram por esse sistema. Eu recebi um senador, essa é uma história curiosa porque deu origem a uma das muitas fake news que existem no Brasil. O senador me procurou num estado da federação e ele me disse que tinha ganho as eleições lá 2 vezes ao tempo do voto de papel e que roubavam ele na contagem final e no lançamento do mapa. E que com a urna eletrônica ele finalmente conseguiu se eleger e estava lá no Congresso. E aí ele me falou, eleição, até a urna, eleição, o que se dizia era, eleição em Roraima se toma, não se ganha. Com a urna eletrônica isso acabou, me disse o senador. No dia seguinte eu fui ao Congresso, convidado para falar sobre voto impresso. O filho do senador disse, eu esteve com meu pai ontem. E eu disse, pois então, ele me disse que eleição em Roraima não se ganha, se toma. E aí, essa maldade e o ódio, e esses grupos que vivem da mentira, eles tiraram Roraima e botaram a frase na minha boca. Então, eles dizem que eu falei que eleição não se ganha, se toma. Eu, evidentemente, não falei isso, no contexto era outro, mas nós viramos o país em que as pessoas perderam a compostura e mentem sem nenhuma cerimônia. E eu gosto de dizer, Xandu, uma causa que precise de ódio, de desinformação, de mentira deliberada, de teorias conspiratórias, não pode ser uma causa boa. Portanto, eu concito as pessoas a refletirem. Se o ponto de vista que você defende precisa desses fatores, você provavelmente está defendendo uma causa que não merece ser defendida. E o ministro, tem a postura do presidente Bolsonaro. Ele já participou de atos que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo, fez ataques diretos a ministros da Corte, inclusive o senhor. Como é que o senhor vê essa postura do presidente? O que ela causa à nossa democracia? Olha, eu não sou assim comentarista político para ficar analisando os padrões de civilidade do presidente da República. Mas quando, e portanto, ataques pessoais, eu geralmente não dou muita bola. Assim, sou uma pessoa muito espiritualizada, eu vivo para fazer o bem, para fazer o certo. E eu preciso dizer que às vezes quando vejo uma pessoa ser grosseira, uma pessoa ser agressiva, eu tenho um verdadeiro sentimento de compaixão, de estar diante de uma pessoa espiritualmente desencontrada, que precisa destilar ódio, maldades. De modo que a parte pessoal eu ignoro. A parte institucional não. Então, quando dizia teve fraude, não teve fraude. Prova que teve fraude. Ou quando ataca o Supremo, quer dizer, o Supremo salvou muitas vidas no Brasil. É preciso lembrar que foi o Supremo que deu poderes aos estados e municípios para adotarem políticas públicas quando o governo federal negava a pandemia. Foi o Supremo que obrigou a vacinação quando ainda se queria dar cloroquina. Então, mas isso não é política. Nós somos atores institucionais. Mas a proteger a vida e a saúde das pessoas está na Constituição, não são opções políticas. Enquanto que eu acho que o Supremo desempenhou esse papel e desempenhou bem. Quando alguém, uma visão antidemocrática, ataca o Supremo, eu tenho sempre a percepção de que o Supremo está cumprindo bem o seu papel. E, na verdade, os ataques a mim não fazem nenhum sentido, porque eu sou uma pessoa totalmente institucional. Eu não tomo decisões monocráticas. Então, eu determinei a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a atuação governamental na Covid, porque havia um número suficiente de senadores pedindo a instalação e a Constituição determina que se instale. Mas eu não fiz sozinho, imediatamente levei ao plenário e a decisão foi unânime. E, portanto, as minhas decisões de defesa do voto eletrônico, todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, portanto, ex-ministros do Supremo, desde a redemocratização, todos assinaram o documento defendendo o voto eletrônico contra o voto impresso. Então, não sou eu. A obsessão por mim é difícil de explicar, é uma coisa meio freudiana, assim, não tem uma explicação racional. É o senhor Alexandre de Moraes. Mas o senhor acha que essa postura do presidente contribui para aquela erosão que o senhor falou lá no início? Eu acho que há um processo mundial e o Brasil não está fora do mundo. O que diferencia os países
são aqueles em que as instituições resistiram e o que as instituições capitularam. Na Hungria, capitularam; na Turquia, capitularam; nos Estados Unidos não capitularam, quer dizer, o presidente Trump e o grupo dele entrou com 60 ações tentando anular eleições em diferentes estados, 2 delas chegaram na Suprema Corte, não conseguiu. Tentaram pressionar o Congresso, invadiram o Capitólio para que não fosse proclamada a vitória do Joe Biden. Não conseguiram. Portanto, ali foi um processo histórico em que as instituições resistiram. Na Colômbia, há uns anos atrás, quando o Álvaro Uribe consegue aprovar uma emenda constitucional para se eleger pela 3ª vez, a Corte Constitucional, que tinha admitido a emenda para a 2ª reeleição, disse: não, 3 já é demais, e barrou essa continuidade. E eu acho que o Brasil, até agora, e estou muito convencido que até o dia 1º de janeiro, as instituições conseguiram prevalecer sobre os que defendem alternativas autoritárias. De modo que a onda populista é mundial. O que distingue os países são aqueles em que as instituições resistem e aqueles em que as instituições sucumbem. E acho que no Brasil elas vêm resistindo. Nós vamos ter eleições democráticas no dia 2 de outubro, segundo turno se for necessário, em final de outubro. E eu sou convencido que no dia 1º de janeiro, o presidente da República que tenha sido eleito ou reeleito tomará posse como está na Constituição. Sou muito convencido disso. Portanto, eu acho que o avião é seguro, vai passar por turbulências, pode ter um ou outro tripulante que queira jogá-lo no chão, mas acho que ele vai aterrissar em segurança. Ministro, caminhando para o final da entrevista, o senhor disse numa entrevista recente que não sai de casa mais sem segurança. O que isso sinaliza sobre o atual estado de polarização política e ataque à democracia aqui no Brasil? Eu acho que isso foi um momento circunstancial em que eu sofria muitos ataques e portanto, uma militância mais radical se sentia insuflada e fazia ameaças de morte. Eu acho que em breve eles vão me esquecer. Então, ministro, o jornal Vale realiza hoje o Fórum da Democracia e publicou nessa semana justamente uma super edição sobre a democracia. Na avaliação do senhor, qual é a importância da liberdade de imprensa para uma democracia plena? Então, a democracia foi a grande causa da minha geração. Eu milito por ela desde que eu entrei na faculdade, em outra vida, em 1976. E acho que nós conquistamos a democracia. Talvez não a democracia social plena, com igualdade de oportunidades, que deve ser a grande causa de um país e a grande causa da humanidade. Igualdade de oportunidades é a grande causa da humanidade. Mas acho que nós avançamos muito e eu hoje dedico a minha vida a preservar a democracia que nós conquistamos sem nenhum outro interesse, nem ambição que não seja servir bem ao país e fazer um país melhor e maior. Não tenho nenhuma ambição política, não quero ir daqui para lugar nenhum. E eu considero que a liberdade de imprensa e o papel da imprensa profissional se tornaram muito importantes no mundo, mais ainda nos dias atuais. E aqui eu queria fazer uma reflexão final que eu considero muito importante. Antes da revolução tecnológica, da revolução digital e do surgimento da internet, a circulação de opiniões, de ideias, de fatos, de informações, elas dependiam da intermediação da imprensa profissional. Portanto, havia uma editoração mínima sobre o que se publicava, uma editoração que era feita à luz das práticas técnicas e éticas da imprensa, em geral. Não é que não houvesse problemas, havia um número limitado de meios de comunicação, os meios de comunicação têm donos que podem ter os seus interesses, mas de qualquer forma, você tinha um controle mínimo, uma curadoria mínima do que era publicado. O que a internet propiciou com as redes sociais foi a circulação de informações sem essa intermediação. Isso tem um lado positivo de democratização do acesso à informação, ao conhecimento, ao espaço público. Hoje em dia qualquer um pode entrar no Facebook e falar para 3 bilhões de pessoas. Se vai ser ouvido é outro problema, mas ele pode falar.
Então nós perdemos um pouco essa intermediação da imprensa. Então, do mesmo passo que você democratizou o acesso, você acabou com o filtro. E, portanto, você também criou um espaço onde pode circular ódio, mentira, desinformação, maldades, crimes, teorias conspiratórias. E aí a internet fez com que se reduzisse muito o espaço público comum compartilhado pelas pessoas, porque se formaram bolhas dos que pensam iguais, dos que pensam igual, as suas tribos. E quem fala para si e para os seus vai radicalizando o seu discurso e vai perdendo a interlocução. O que nós perdemos foi esse espaço público que a imprensa criava, em que você tinha, os fatos eram comuns. Depois você podia ter a opinião que você quisesse. Houve uma revolução comunista em Cuba. Os fatos são esses. E aí depois você podia ter quem achasse que aquilo era bom e quem achasse que aquilo era ruim. Hoje em dia, você já não consegue mais o fato. Teve uma revolução comunista em Cuba. Teve uma invasão da Rússia à Ucrânia. Quando você não tem fatos comuns, as pessoas não têm capacidade de interlocução. Eu, há não muito tempo atrás, estive com um amigo, um colega meu de faculdade, encontramos, caminhamos um pouquinho, e ele me disse, pois então, esse negócio da vacina é um perigo. Você não viu, o presidente de uma das fabricantes disse que daqui a 10 anos todo mundo vai morrer de doença no fígado. Eu disse, nunca li isso, onde é que saiu? Não, é porque você não está informado. Eu disse, mas isso não saiu na imprensa. É porque a imprensa esconde isso de vocês. Mas lá no material que eu recebo, tudo documentado. Eu disse, é mesmo? Caramba, mas assim, os Estados Unidos estão vacinando, a Inglaterra está vacinando, o Canadá... Pois então, a indústria farmacêutica compra todo mundo. E aí, assim, você perde os fatos que ele trabalha, são completamente diferentes dos meus. Manipulação do fato. Do fato. E, portanto, quando você... porque as pessoas têm direito à própria opinião, mas não aos próprios fatos. Então, nós vivemos um mundo em que os que não estão felizes, eles não se contentam em defender os seus pontos de vista. Eles precisam distorcer a realidade. E, portanto, você cria esse mundo da pós-verdade, dos fatos alternativos, em que você cria um universo paralelo. Eu outro dia vi um filósofo, um sujeito que morreu há pouco tempo, que inspirava muita gente, ele dizia, nos Estados Unidos, eu vi a entrevista dele ao vivo e a cores, Deus o levou, o comunismo tomou conta desde a morte do Kennedy, os comunistas dominam os Estados Unidos. Assim, como assim? Depois da morte do Kennedy, veio Nixon, veio Reagan, veio Bush pai, Bush filho, como assim o comunismo? Mas isso passa a ser a premissa sobre a qual essas pessoas trabalham. Então, quando você não tem os mesmos fatos, você perde a capacidade de interlocução. E a perda da interlocução é que gera a intolerância, que gera a violência. Porque a sua opinião pode ser completamente diferente da minha. O mundo é plural. É bom que seja assim. A frase boa do Vinícius, ele diz, bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, é o outro na sua diferença que me completa. Agora, se o outro não admite que eu exista, ou se o outro torce a realidade, a interlocução não subsiste, e esse é o caminho da violência. E, portanto, a imprensa profissional, que vive, como todos sabem, uma crise no seu modelo de negócio devido às mídias sociais, precisa reocupar o espaço para nós voltarmos a ter um espaço público como plural, mas como um mínimo em que a gente possa partir do mesmo fato. Não houve fraude nas eleições. Não houve, simplesmente não houve. A partir daí você pode dizer, eu não gosto desse modelo por isso ou por aquilo. Mas você não precisa mentir para defender o seu argumento. Ministro, para terminar agora, o senhor vai assumir a presidência do Supremo em 2023. E depois, o senhor pensa em se aposentar? Pois então, eu sou um sujeito que não faço planos assim tão lá na frente. Eu um dia penso em me aposentar, claro. Viu? Mas eu não tenho planos de me aposentar, não. A gente deve cumprir com alegria as missões que a vida nos dá. Mesmo para ser presidente do Supremo ainda falta um tempo, ainda preciso ser eleito, preciso estar vivo até lá. Eu, por circunstâncias da minha vida passada, eu não faço muitos planos para além de 6 meses. Mas
assim, a minha realização na vida pública é pensar o Brasil e servir o Brasil. No que eu faço, que é hoje como juiz e como professor no mundo de ideias, de pensar ideias, propostas e tentar empurrar a história na direção certa. Isso eu penso em fazer até morrer. Obrigado, ministro. Prazer estar aqui com você.